Olá, pessoal. Em 17 de janeiro de 2020, o famoso jornal norte-americano New York Times publicou um artigo no qual o autor dizia que os pais não devem se preocupar com quanto tempo seus filhos passam usando a tecnologia, como o uso de celular, tablet, computador, porque, pelo menos de acordo com alguns especialistas, muito tempo de tela não está relacionado à sua saúde e bem-estar. Será verdade isso? Outro dia eu li uma frase de alguém que disse que muitas vezes a única verdade que existe num jornal é a data. Vamos dar uma analisada nesse assunto para ver se realmente faz sentido o que foi publicado no New York Times sob a avaliação da doutora Jean Twenge, que é professora de psicologia da Universidade Estadual de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, e autora de um livro chamado iGen, ou iGen, por que as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e totalmente despreparadas para a vida adulta. Esse novo livro é fruto de uma investigação baseada em pesquisas e entrevistas envolvendo 11 milhões de jovens e nos oferece uma reflexão sobre a crescente geração atual de adolescentes e jovens adultos nascidos em meados da década de 1990 até os anos 2012. O título do livro, iGen ou iGen, tem a letra I no início, significando internet. Essa professora universitária faz uma análise desses milhões de jovens que cresceram tendo em mãos celulares, contas em redes sociais, antes mesmo de começar o ensino médio. Então, o jornal New York Times publicou que os pais não devem se preocupar com quanto tempo seus filhos passam usando a tecnologia, como celular, tablet, computador, porque, pelo menos de acordo com alguns especialistas, como eu disse, muito tempo de tela não está relacionado com a saúde e bem-estar dessas crianças e jovens. Você acha que essa informação é correta? Ou pensa que é difícil aceitá-la? Se você acha difícil aceitar isso como verdadeiro, você está certo. Você está certa. Várias declarações do autor do artigo daquele jornal famoso são erradas, enganosas ou as duas coisas. Vamos dar uma olhada em declarações que ele fez, esse jornal fez, que contém erros vergonhosos, segundo a doutora Jean Twenge, como eu citei. Em primeiro lugar, o artigo faz uma deturpação grosseira sobre o consenso de pesquisa quanto ao uso de tecnologia e saúde mental. O autor deu a entender que a maioria dos pesquisadores concluiu que o uso da tecnologia não está relacionado à saúde mental, mas não é isso. O seu artigo no jornal New York Times não mencionou muitos artigos de revistas médicas que encontraram ligações substanciais entre o uso da tecnologia e a saúde mental. Esses estudos foram publicados na revista de psiquiatria da Associação Médica Americana, na revista de pediatria da Associação Médica Americana, na revista Lancet e Medicina Clínica e na revista Lancet Saúde da Criança e do Adolescente. A doutora Jean, da Universidade Estadual de San Diego, autora desse relato que eu estou apresentando para você, ela disse que o New York Times nem mesmo mencionou os melhores estudos elaborados de periódicos médicos e ainda mais intrigante, já que ela havia fornecido ao repórter uma lista detalhada. Em segundo lugar, o artigo do jornal também deturpa uma revisão recente de estudos sobre o tempo gasto com eletrônicos e a saúde mental. O autor mencionou que a ligação entre o uso das mídias sociais e sintomas depressivos está entre 0,11 e 0,17, concluindo que são efeitos pequenos. A doutora Jean rebate isso dizendo que os resultados da exposição excessiva dos jovens às mídias sociais não são inofensivos, não são pequenos, na verdade. E ela cita uma pesquisa importante feita pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, CDC, e com alunos do ensino médio, no qual foi encontrado que 2 vezes mais usuários de dispositivos eletrônicos, usuários pesados,
né, usuários pesados, são os que usam 5 ou mais horas por dia de acesso à internet, em comparação com usuários leves, que usam 1 hora por dia, que tentaram suicídio. Ou seja, dentre os alunos avaliados, houve 2 vezes mais suicídio entre os que viviam usando mais de 5 horas por dia o acesso às redes sociais, comparado com os alunos que usavam 1 hora por dia. Em porcentagem, isso significa 12% de suicídio nos usuários pesados de internet versus 6% nos usuários leves. O dobro de usuários pesados de smartphones tem baixo nível de bem-estar. O dobro de usuários de internet estão infelizes e o dobro de mulheres que usam de forma exagerada as mídias sociais estão deprimidas. Isso não é pequeno, como o artigo do New York Times afirmou. O artigo do New York Times cita especialistas que, sem evidências plausíveis, descartam a possibilidade de que o aumento das mídias sociais e smartphones possa estar por trás do aumento acentuado da depressão, automutilação e suicídio nos adolescentes nos últimos anos. A doutora Jean comenta que, em 2013, foi o primeiro ano em que a maioria dos americanos possuíam um smartphone. Em 2018, 95% dos adolescentes tinham acesso ao smartphone e 45% disseram que estavam online quase constantemente. O período após 2012 também é quando o uso da mídia social passou de opcional para virtualmente obrigatório entre os adolescentes. E os maiores aumentos da automutilação, no autoenvenenamento e suicídio ocorreu entre meninas de 10 a 14 anos de idade. No entanto, o uso da tecnologia difere por gênero. As meninas passam mais tempo nas redes sociais, que podem ser mais tóxicas do que os jogos mais populares entre os meninos. As ligações entre o tempo de tecnologia e o bem-estar também são mais fortes entre as meninas do que entre os meninos. Portanto, se a tecnologia está desempenhando um papel no aumento dos problemas de saúde mental dos adolescentes, os aumentos deveriam ser maiores entre as meninas, e são, conforme comenta a doutora Jean em sua pesquisa. No artigo do jornal New York Times, foi declarado que os pesquisadores que afirmam que o uso de tecnologia não está relacionado ao bem-estar e à saúde mental não receberam nenhum financiamento da indústria da tecnologia. Disseram isso, né? Entretanto, a doutora Jean, dessa universidade que eu falei de San Diego, nos Estados Unidos, na Califórnia, ela é autora dos comentários que eu estou compartilhando com vocês aqui. Ela disse que um dos pesquisadores é funcionário do Instituto Oxford Internet, que é financiado pelo Facebook, Google e Microsoft. Outro pesquisador também era, até certo tempo atrás, ligado a isso aí. Então, o papel dos pais no controle dos filhos quanto ao uso de eletrônicos é crucial para o bem-estar das crianças e jovens, para o desempenho social, educacional e até espiritual. Segundo a doutora Jean, os pais devem limitar o uso de tecnologia por parte dos filhos em cerca de 2 horas por dia, evitando o uso na hora de dormir. Difícil, né? Ela explica que os pais podem ter certeza de que seus instintos de proteger os filhos de muito tempo na tela dos eletrônicos não estão errados. E faz uma comparação dizendo que se as crianças que comeram 5 maçãs por dia, ao invés de uma só, tivessem 2 vezes mais chance de tentar o suicídio, os pais se certificariam de que seus filhos não comessem muitas maçãs. Por que nossa resposta ao tempo de tecnologia deveria ser diferente, não é? É isso, pense nisso. Ficamos por aqui hoje, espero você no próximo Claramente. Olha, proteja a si mesmo e principalmente seus filhos do uso excessivo de internet, seja no celular, nas redes sociais. Isso é importante para a saúde mental sua e deles. Até breve, se Deus quiser.